Boa tarde, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje, com uma live de entrevista. Estaremos recebendo em nossa casa Prosa, Verso e Vinho a autora Daniela Castro. Deixa eu começar chamando aqui a Natasha. Temos muito o que falar, muito o que conversar. Daniela já está online também. Olá, olá, boa tarde. Vamos entrando, meu povo, vamos entrando. Boa tarde. Boa tarde, Natasha. Como é que você tá, mulher de Deus? Tô bem, e você? Eu tô bem também. Vamos lá, que hoje é a nossa convidada. Vamos falar muito sobre ficção científica e tudo mais. Ai, gente, boa tarde, boa tarde. Pessoal, se puderem aí, mandem o aviãozinho aqui, né? O botão do aviãozinho para compartilhar com mais pessoas. Boa tarde, Seimer. Vamos chamando então a Daniela? Vamos chamar ela para essa conversa aí. Bora! Convidando aqui a Daniela. Vamos lá, pessoal. Vamos entrando, vamos entrando. Sejam Ai, todos muito sempre bem-vindos. aparece a porta. Olá, Daniela! Tudo bem? Como vão? Não repara, porque toda vez, eu não sei que cargas d'água, toda vez aparece a porta. Eu não sei Oh, meu Deus! por que ele fica virado ao avesso, mas a gente desvira rapidinho. Ah, Como vão? perfeito! Seja muito bem-vinda, Daniela. Inclusive, gente, hoje a live, bom, a nossa autora, fiquei sabendo aí que ela é fã de Star Wars, tá? Que foi onde tudo começou, fiquei sabendo. Então, tem nada a ver com a minha camiseta, assim, tá? Nada a ver, eu nem quis, assim. Bom, né? Fazer uma alusão a Star Wars, jamais, jamais foi uma coincidência. É um sabre de luz por aqui também, né? Foi também uma mera coincidência, né? Para uma live super Tô normal, a pulando gente aí. traz aqui um sabrezinho de luz. Faz parte de uma live também, né? Uma live Ah, muito tá bom, tá bom. comum, Ó, gente. eu Aqui já agora eu não tenho. consigo desligar o sabre de luz. E aí, Daniela, tá tomando o quê? Oi, oi, fala de novo que deu uma cortada. O que você tá tomando? O quê? A nossa tá baixo, deixa eu ver se eu aumento aqui. O que Você tá você tá cortando. tomando? Tá tomando um Sim, agora deu, café? agora O que você tá aumentei tomando aqui. agora? Bom, olha, vinho essa hora da tarde é meio complicado. É mais complicado, né? Mas eu achei um suco de uva, gente. O negócio é tão integral que, sério, olha, dá pra ver a cor? Só falta Dá. o álcool, olha só, Gente, olha. olha que maravilha. Então vamos Geladinho, fazer o porque, nosso brinde, porque o brinde ele é né? uma tradição, é de praxe. Vamos lá? Antes, eu queria, na verdade, só dizer que eu sou uma pessoa mais simples, mais singela, mas eu trouxe a Oh! minha xícara. Na verdade, eu roubei aqui de casa, né? Depois tem que É, né? devolver. Você combinou essa caneca comigo, sai sem vergonha. Adorei. Bom, Vamos brindar, então. vamos brindar! Gente, tudo mera Vamos lá. coincidência para essa live, nada programado. Aqui, um brinde na câmera. Aê! Muitos leitores para Daniela Castro. Hum. E é isso aí. Muito bom. Vamos lá, mas começa dizendo o seguinte, Daniela. Quem é você? Conte um pouquinho para nós. Bom, só quero falar para iniciar assim. Eu tenho a mania de escrever histórias curtas, tá? Mas para falar, tem histórias longas. Então, Fica à me corte, vontade, a casa é sua. me corte, pelo amor de Deus, se ficar muito longo. Bom, na verdade, eu não sou só Daniela Castro. Eu sou Daniela Dias Abelha Fabrim de Barros Castro. Já A gente é nome de nobreza, é isso? antes que todo De mundo princesa. Né? não sou da família Rolhãs e Bragança. Todo mundo pergunta se eu sou. Não sou. Não sou. Não. É que os meus pais ficaram assim. Eu quero colocar dois sobrenomes
mais da minha família. Aí minha mãe falou, eu também quero. Ficaram 4. Quando eu casei, lá veio meu marido. Pô, e aí, meu, eu também quero colocar o meu. Eu falei, bolo de noiva no sobrenome. Menina! E quando eu comecei a escrever, quando eu Aham. publiquei meu primeiro livro, eu cheguei para o editor e falei, olha, tem um problema. Daniela Dias Abelha Fabrício. Aí ele assim, meu Deus, não, 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 deixa que eu escolho. Aí ficou Daniela Castro. Esse Perfeito, perfeito. Mas e aí? Conte-nos mais. Como você começou a apreciar a literatura, a ficção científica? De onde que veio isso? Bom, escrever desde pequena, né? Assim, eu era a primeira das minhas aulas de redação, eu sempre gostei. Os meus pais tinham que me deixar de castigo para eu estudar todo o resto, menos redação, português, então, assim, né? História, só eram as 3 matérias que eu mais gostava. E a redação, sempre que tinha concursos, assim, eu ficava em primeiro, então já é uma Olha, paixão, assim, antiga, eu gosto desde sempre. Óbvio que perfeito. você gosta de escrever, você gosta de ler, né? Bem isso. Sim. Então não tem como. Casa Aí, em perfeito. 2012, que eu comecei eu publiquei meu primeiro livro. Caiu, assim, no meu colo. Eu achei que, inclusive, ia ser uma trajetória tão fácil, porque caiu, assim, de paraquedas, né? Mas ler do engano. Mesmo caindo de paraquedas, não foi fácil. O primeiro foi, mas daí em diante a coisa começou a mostrar mesmo a sua cara, né? Então, eu publiquei meu primeiro livro em 2012 e eu não comecei por ficção científica. Eu comecei Certo. pela literatura espiritualista. Olha que perfeito! E de onde veio essa vontade? Você começou a se inserir aos poucos? Como é que foi? Olha, eu sempre tive na minha família, por parte de pai, 2 pessoas, a minha tia, que é a irmã dele, e a filha dela, né, minha prima, que são espiritualistas, desde sempre. Então, Perfeito. era muito natural, assim, que a gente conversasse sobre isso, apesar de eu ter a formação católica, não era praticante, e a minha mãe e meu pai Uhum. eram super abertos com isso, então a gente sempre conversava. E aí, quando eu comecei a ficar mais velha, mais moça, assim, eu comecei a ir mais para esse lado, comecei a frequentar os centros espíritas primeiro, né? Então, eu comecei pela base, acho que todo mundo tem que começar pelo Uhum. cateque, pelo Chico, não tem jeito. E aí depois os caminhos Sim. vão se abrindo, que não tem como você ficar engessado numa linha só, né? E, Uhum. Certo. na verdade, eu comecei a escrever porque eu estava fazendo uma terapia em 2009. 2009? Acho que foi Uhum. 2009. Chamava TVP. Já escutaram falar de TVP? Não. Não conheço. Terapias de vidas passadas. Ah, Olha, de tá. verdade, Sim. essa eu ainda não conheci. Fiquei até curiosa. Então, vou resumir. Eu já te falei, me cortem, por favor. Porque são sempre papos longos. Terapias de vidas passadas, você vai acessar algumas vidas passadas, não através de hipnose, você está consciente o tempo inteiro. Essa sigla Certo. TVP pertence aí ao pessoal que desenvolveu primeiro essa técnica, né, os pioneiros. Uhum. E a pessoa é uma terapeuta, um psicólogo e é especialista nisso. Então, em nenhum momento você perde o controle de si mesmo. Ela vai te conduzindo e você vai fazendo essa terapia e vai retornando conforme ela vai vendo, vai anotando algumas palavras que você fala mais, ou alguns sentimentos que você expõe, ou que tem mais problema, ela vai fazendo uma síntese e depois ela vai te falando, mas por que isso, por que aquilo, e você vai voltando, você vai tendo essas visões. E era muito Perfeito. normal que você anotasse isso, é muito normal. Cada sessão, depois de cada sessão, é muito normal que o terapeuta fale, ó, você vai para casa e anota tudo isso, depois traz, porque eles falam que a gente ainda lembra de mais coisas. Certo. Quando essa terapeuta leu, ela olhou para mim e falou assim, você já pensou em escrever um livro? Eu não fiz nada, eu só fiz anotação. Assim, já tinha passado na minha cabeça, mas eu não sabia nem por onde começar. Aí falei, não, você quer, eu te apresento o editor, eu te apresento isso, isso. Olha só. Aí ela primeiro me apresentou ao outro colega dela, que é muito famoso também na área, que é o Davidson Lemela, e ele que me apresentou
ao Sérgio, da Editora do Conhecimento. E aí, né, veio em 2012, ainda tá velhinho, tá, gente? Tá muito velhinho, porque é de 2012. É de 2012. E aí veio esse meu primeiro livro. Dá para ler aí, ó? No Espelho do Passado. Certo. Terapias de vidas passadas. Gente, mega interessante. Esse foi o primeiro, tá? Em 2012. A ficção Puxa, que bacana. científica sempre esteve comigo, mas até então não pensava em escrever. Eu posso até te falar por quê, mas se quiser me interromper agora e perguntar sobre isso primeiro, sem problema. Esse primeiro, então, ele é baseado no seu resgate do passado, ou não? Aqui, sim. Aqui foi o seguinte. O que ela achou interessante, por que o amigo dela, né, o Dr. Davidson, e depois o editor acharam legal? Porque a gente fez assim, eu vi no total 19 vidas, mas não tem as 19 nesse livro, tá? Acho que eu não lembro bem, mas acho que eu peguei umas 6 ou 7 só. Eu narro a lembrança de cada uma, depois a gente faz uma análise juntas, eu e ela. E aí eu coloco uma conclusão do porquê que eu lembrei aquilo, porquê que aquilo está presente hoje. Cada uma das vidas tem essa análise, e depois o livro encerra com uma análise, uma conclusão final, porque ele vai pegar em cima de relacionamentos, né? Em cima de relacionamentos. E por que ela achou interessante? Porque o meu livro, até hoje, parece que é o único que é a minha visão de paciente. Tudo que você for procurar, você vai ver a visão do... O próprio Davidson tem livros maravilhosos, gente. Super indico, se vocês quiserem começar na literatura, a ler os dele. Porque ele fala dos pacientes que autorizaram divulgar, né? Então, todos os médicos, quando lançam, os médicos, eles lançam sempre o ponto de vista do paciente, do terapeuta, do psicólogo. E o meu era o único. Aí eles assim, você tem certeza do que você quer mesmo? Você vai expor muita coisa. Eu falei, vamos lá, né? Gente, isso com toda certeza aguça ainda mais, né? A vontade do leitor de saber mais sobre isso, porque faz parte da sua história, né? Então, com toda certeza. Estourou muito, porque as pessoas falavam assim, eu não esperava que você pensasse assim, ou que você fosse assim. Aí eu dei palestras, fui na TV, o pessoal me chamou, teve entrevista local, teve entrevista numa emissora em São Paulo, eu falava, gente, vocês têm que dividir. Isso era eu, outro personagem naquela vida, né? Porque, tem umas coisas muito cabulosas, claro, né? Quanto mais pra trás, você vai fazer muita besteira, né? Aí eu, né? Calma, que eu não vou sair cortando nenhuma cabeça hoje, não vou resolver as coisas assim, tá? Aí as pessoas começavam a entender e ficavam assim, maravilhadas, tal, e gostavam da ideia. Só que a gente tem que deixar bem claro que isso você só pode fazer em último caso, e tem que estar muito bem preparado. Eu já frequentava centro, não piora, mais do que já está, em vez de melhorar, entendeu? E é o último caso. Perfeito. Natasha, contigo? Vamos lá. Então, eu vi, você tem uma página que até você nos mandou o seu link, né? O seu endereço. É uma página muito interessante, tá? De parabéns pela estrutura. Tem todo o seu material ali. É praticamente, assim, uma livraria da Daniela, né? Vamos dizer. Porque você oferece de tudo um pouco, viu? Olha, fiquei muito, muito feliz de ver, assim, a forma como você apresenta as suas obras, né? E está aqui à disposição, e essa a minha pergunta, ela vem em cima disso. Você vem mostrando uma versatilidade muito grande dentro da escrita, tá? Como que você primeiro, deixa eu só entender, você consegue mensurar quem é o seu público mais fiel dentro do que você oferece, dos seus segmentos? Olha, esse daí, ao mesmo tempo que eu gosto, que eu prefiro escrever para esse público que eu vou te falar, ao mesmo tempo é um problemão, porque ele é um público solitário, é um público que não está muito online, né? É um público que curte mesmo comprar mesmo o livro impresso, isso para a gente vai ficando cada vez mais difícil, apesar de que eu disponibilizo os dois na Amazon, né? Então, assim, meu público, pelo que eu pude perceber durante esses anos de escrita, desde 2012 até aqui, é mais
mais ou menos uns 70%, 75% mulheres, o restante homens, mas todo mundo 35 mais. Uhum. Esse é o meu grande problema, porque para pegar eles, né, pela mídia digital, pelo É mais Kindle, difícil. é muito complicado, é muito complicado. Mas não adianta, gente, tudo que eu tenho que falar é mais direcionado mesmo para esse público. Apesar de que eu tenho uma trilogia, que eu acho que quando eu falo todo mundo pira nisso. Eu tenho uma trilogia que é para jovem adulto. Ela é uma psicografia sobre vampiros astrais. Então aí é, então Gente, aí, ó, tá vendo a aí eu já reação já? consegui. Aí eu já consegui pegar um público mais jovem, mas eu não assim, é difícil, né? Porque, gente, pensa, eu tenho 48 anos, né? Esse público mais jovem Novíssima, pode parar. é complicado. É muito complicado. Mas teve uma boa aceitação, assim. Eu acho que teve um bom retorno. Mas é a única. O restante é tudo 35 mais, respondendo a pergunta. Certo. Eu vi também que você já deixou a informação de que tem aí projetos futuros para 2024 e 2025. Tá ali no seu site que eu vi, não vem negar, não. Eu também, gente. Vamos lá. Não Já tem a informação ali. Verdade. Como que você tem essa ideia de tempo de lançamento? Porque você trabalha alguns gêneros, né? Então você tem ideia assim de como tentar fidelizar esse cliente para não deixar ele escapar o tempo que ele possa ler uma obra sua e e ter o tempo dele aguardar a sua segunda. Enquanto isso, você está oferecendo uma outra característica, né? Você tem esse conceito, essa linha de raciocínio, essa estratégia de como fidelizar esse seu público? Tem. O que eu costumo fazer é nunca ficar um ano inteiro. Eu antigamente vinha lançando de 6 em 6 primeiro, né? Sempre assim, 6, 8 meses eu estava lançando um livro. Porque eu acho que primeiro você tem que montar um bom portfólio ali, tem que ter uma boa, né? Uma gama, uma variedade, oferecer bastante coisa, mas também faço um adendo aí. Eu pego ficção científica, espiritualidade, romance, mistério, sobrenatural, ok? Mas todos eles se integram, eles não são gêneros assim tão... Por exemplo, quando eu escrevo romance, por exemplo, eu não escrevo hot, não tá na minha veia. Então esse romance, ele vai sempre vir mais para um mistério, para um sobrenatural, entendeu? Ele acaba mesclando com os outros gêneros. Eu posso escrever em vários, mas a minha linha, geralmente, vai ser sempre a mesma, entendeu? Entendi. Eu não fugir muito disso. De certa forma, isso é legal. eles se conversam. É muito, se vocês lerem. E vocês vão ler, porque eu quero que vocês leiam. No mês que vem a gente pode fazer um livro. Bora fazer uma análise aí. Aí vocês vão perceber. Não, vamos sim. Stephanie, quer fazer alguma pergunta? Eu tenho várias, porque eu tenho vários papelzinhos que eu vou anotando conforme as temáticas, né? Então, conforme vai indo, eu vou pegando a minha folhinha aqui, a minha ficha. Mas, Stephanie, você tem alguma pergunta? Fica à vontade, viu, Daniela? Fica muito à vontade. Ninguém aqui quer assustar ninguém, não. Pelo amor de Deus. Mas o que eu queria, Daniela? Eu queria que você apresentasse, assim, um enredo, acho que principalmente das suas obras que trazem essa diferença. A primeira obra, né, que te levou a tudo isso, você trouxe para nós. Você pode falar um pouquinho, de repente, um pouquinho sobre a sua ficção também, certo? Traz pra gente. Vamos nessa. Então, assim, quando eu comecei, que nem eu falei para vocês, eu acabei sendo jogada, né, de paraquedas, então eu não escolhi um gênero. Eles me escolheram, o gênero me escolheu, a editora me escolheu, todo mundo escolheu. Eu falei, então vamos, né? Como é que eu vou falar que não? Eu nem tinha pensado ainda em escrever. Então eu segui nessa linha, começou em 2012, e eu fiquei com a editora do Conhecimento de 2012 até 2015. Então eu fiquei nisso, né? Mais ou menos na literatura espiritualista. Aí eu vim com essa psicografia de vampiros astrais, que com eles eu só consegui fazer os 2. Depois veio uma crise bem forte, assim, no mercado. Aí eu parei e falei, quer saber, eu vou pegar essa trilogia e vou já começar a me inteirar
sobre o mundo digital, porque eu nem... Como me lançaram dentro da publicação convencional, eu, tipo, não me virei para esse lado. Foi um erro meu, eu deveria ter sido mais curiosa em relação a isso, mas foi tudo tão ao mesmo tempo agora, que eu acabei não prestando atenção. Então, eu só fui começar a me lançar e, tipo assim, tudo bem, agora eu vou escrever mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou continuar na espiritualidade? Eu vou continuar? O que eu gosto de escrever? Porque até então eu não sabia, né? Eu tava indo, assim, vai saindo, eu tô indo, né? E aí eu comecei a pesquisar, comecei a postar primeiro no Notepad para ver se eu me acostumava, né? Notepad vocês conhecem? Conhecemos, sim, Sim. Eu fiquei uns 2 anos postando lá alguns contos. Eu sou uma autora também que gosta bastante de contos. Eu percebi, inclusive na pandemia. Olha lá, quarentena em contos. Eu tava de saco cheio. Né? Quarentena em contos, gente. Olha aí. Apagou. Deixa eu acender de novo. Olha lá. Ui, tá carregando. Pera lá, que já abriu aqui o negócio. Vamos lá. Ah, lá. Gente, tá de palhaçada o negócio comigo. Quando eu abro... Ah lá. Ah, gente! Mas nós vimos no começo. Em contos. Eu achei isso também curiosíssimo. Eu fiquei pensando, gente, como que, né, da literatura mais espiritualista, ela chegou a falar um pouco mais sobre essa questão dos contos, um pouco mais do cotidiano, né? E, inclusive, já... também abraçando aí aquilo que estava ocorrendo no momento, né? Uma pessoa que trabalha ficção, que desenvolve outras épocas e de repente traz para nós uma realidade. Eu fiquei mega curiosa. Conta isso sobre Mas esse você livro. já começou a ler? Se você ler, você vai ver que começa com uma história num reino de fantasia. Não, porque quando apareceu aqui, Daniela Castro, quarentena em contos, eu imaginei que teria algo mesclado com essa realidade. E tem. Só que, assim, quando você começar a ler, você vai ver que eu só criei o cenário, mas ele está dentro da realidade. Cada conto é relacionado ao dia, entendeu? Da quarentena. Os 10 primeiros. E quando chegar no... E assim, não são todos de fantasia. Tem um que é uma poesia, que foi vencedora de uma coletânea, que saiu pela Terce, As Máscaras Nossas de Cada Dia, um negócio assim. Tem um outro que fui eu mesma que passei quando eu quis comprar uma pizza. Tu vai ler e tu vai rir muito, porque com certeza tu passou pela mesma coisa. E eu falei, eu preciso anotar isso tudo e jogar lá também, que o povo vai se identificar. Mas em seguida da espiritualidade, eu comecei na ficção científica. Os contos já vinham comigo desde a adolescência, porque eu participava de vários concursos. Quando começou o negócio da internet, poucas pessoas tinham computador em casa, era o PC, né? Verdade. E a Globo, por exemplo, lançou fazia muito isso. Eles lançavam um concurso disfarçado para pescar roteirista. E numa época, não sei se você lembra das séries Maias. Sim, sim. Eles lançaram assim, reescreva um capítulo dos Maias e participe do concurso assim, assado, não sei o quê. Eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos. Falei, eu vou nessa, nem imaginei. Depois de um tempo que eu fiquei sabendo que era para pescar os 4 ou 5 primeiros, o John ir para lá para fazer um teste e integrar a equipe de roteiristas. Eu fiquei entre os 15 primeiros, Olha só. Olha isso. Então, os contos vêm comigo desde sempre, né? Só que eles estavam todos soltos, eu não tinha juntado ainda. Então, depois da espiritualidade, eu comecei na ficção científica, porque eu falei, eu sou muito fã. Você falou de Star Wars, né? Mas eu também sou apaixonada por Star Trek. Só que eu sou amo, minha paixão, meu capitão preferido é o Picard, já começo a falar, se alguém quiser outro, já pode ser, é o melhor. E olha, assim, só que eu sou mas eu acabo pendendo sempre para Star Wars, você acredita?
Não, Star Wars e Star Trek estão juntas, é que a gente não consegue, elas são diferentes, então a gente não consegue falar, gosto mais dessa ou mais dessa, a gente gosta das duas iguais, assim, né? Você gosta mais? Eu gosto das duas Eu iguais. gosto mais de Star Wars. Inclusive aqui, não sei se vai dar para ver, mas lá em cima tem livro. Tem livro de Star Tô vendo. Wars. Tô vendo, garota, tô vendo. Eu tenho esse Pois quadro é. aqui e eu tenho o outro, que foi aquele que vocês pediram para fazer o vídeo, que foi no outro do Star Trek. Eu sou Certo. apaixonada. Só que eu sou Aí. uma fã muito chata. Eu tenho muito medo, tinha muito medo de escrever e ficar caricato, porque eu sei que ia precisar de uma pesquisa assim louca se eu fosse fazer mesmo o que eu queria fazer. Eu falei, então é agora, né? Começar Sim, a a hora fazer, é a essa. escrever, a hora é essa. Aí veio a ficção científica, terminando de responder a sua pergunta. Depois eu peguei e reagrupei todos esses contos e deu quase 3 ou 4, tem 3 ou 4 livros só de contos. E aí depois eu entrei numa vibe assim, eu vou tentar fazer um romance. Aí eu lancei um romance também sobrenatural, que chama Lágrima de Vênus. Ele foca no folclore indígena e também dos Gente, imigrantes portugueses. É muito legal, vocês vão muito gostar rico, também. né? Muito rico. Para fazer tudo isso, é muita pesquisa, entendeu? Então, aí eu peguei e falei assim, bom, tudo eu posso até abranger vários desses gêneros, vários deles, mas eles vão ter que conversar, porque senão, se eu ficar escrevendo uma coisa assim, tipo, agora eu vou escrever hot, ou então agora eu vou escrever, sei lá, qualquer outro gênero, comédia, aí eu não ia ter como eu focar e fidelizar ali um público, né? Eu acho que a Sim, única sim. escapadinha que eu fiz mesmo foi quando eu psicografei essa trilogia, mas aí quando eles chamam, não tem como dizer não, eles não te deixam em paz. É o dia inteiro te acessando, deixar. Então tem que escrever o livro, tem jeito. Gente, que maravilha. Eu tenho uma pergunta, Daniela. Dentro dessa sua versatilidade e de tudo que você já está oferecendo e com certeza vai vir oferecer, você hoje vive só para os seus livros, para você poder criá-los e ter essa sua programação de lançamento, essas histórias já engatilhadas? Como que é essa questão? Excelente pergunta, porque senão todo mundo vai achar que, né, é a super mulher, né? Até sou, mas eu estou de férias. Né? Para começar, eu me formei em publicidade e propaganda, trabalhei só 5 anos nessa área. Eu fui especialista em redação publicitária, então vocês veem que estou sempre escrevendo. Uhum. Depois disso, aí sim eu considero uma escapada absurda, porque eu tive um estúdio de danças orientais, árabes e ciganos Menina! durante 20 anos. Gente, eu sei que não tinha nada a ver, mas o negócio foi surgindo e quando eu vi, eu tinha uma escola montada que me dava mais dinheiro do que ser publicitária. E eu amava fazer, porque Não eu vivia no tenho mundo da dúvida. fantasia, entendeu? Vivia no mundo. Aí, em 2012, veio o livro. Então, o que eu fazia? De 2012, quando eu comecei a escrever, porque aí eu já tinha a escola, né? A minha escola, eu acho que eu montei oficialmente. Eu comecei a dar aula em 2001, mas eu só montei a escola em 2003. Depois eu mudei para um outro lugar. Então, vamos colocar, de 2003 até 2018, a escola era a minha prioridade. Eu escrevia nas folgas. E eu comecei a escrever em 2012, tá? Certo. Mas tudo nessa vida, né, acaba que tem um ciclo. E as escolas de dança, ainda mais que era muito restrito, né, orientais, árabes, ciganas, também tem um ciclo. E quando foi em 2018, fechou-se o ciclo. E aí eu falei, agora eu sou 100% autora. E a dança ficou só no meu hobby. Eu não consigo viver sem ela, mas ela já não é mais a minha prioridade desde 2018. Não vou mentir para vocês, não vivo, não preciso me preocupar em relação a, não, meu Deus, eu preciso ganhar, eu preciso comer, como é que vai fazer? Porque assim, a menos que você seja um best-seller estourado, viver disso, meu, é muito difícil, né? É.
Sim, não trabalho de graça, mas eu tenho outras fontes, outras rendas, tenho Hum. outras maneiras, né, E te dão de a ganhar Uhum. segurança para você, né, fazer eu aquilo que poder ser realmente 100%. faz os olhinhos brilharem aí, né? Eu Você Diga, conto tem. o segredo, Natácia. eu conto o segredo. Meu marido é É. investidor, pronto. Aí, pronto, perfeito. Aí eu falei, ó, vai ser o seguinte, eu quero escrever. Aí o que você faz para mim, para você, com as suas coisas, vai fazer para mim, entendeu? Eu Ah, quero escrever sem me preocupar com o dinheiro. Ele, você não quer mais nada da sua vida, lógico, entendeu? É óbvio, por que você casou? Para que eu casei? Uma dessas opções é isso aí, né? o segredo é esse, gente. Vocês que estão nos assistindo, sejam investidores. Ou então, Sejam você entender investidores. bulhufas, você casa com alguém que entende, pelo menos, que é para te ajudar nessa parte das finanças, né? Então, é Isso por isso aí, que eu Sim. consigo perfeito. me dedicar 100%. Caso contrário, não vou mentir para vocês, né, para quem está assistindo, isso seria impossível. A não ser que eu fosse uma JK Rowling, assim, eu estivesse num bar, Né? de repente, olha aquela estrela brilhando, o cara fala, não, essa história você vai ganhar milhões. Aí eu escrevo. Verdade. Mas tirando isso, Deixa eu só falar não. aqui rapidinho. Pessoal, por favor, se tiverem perguntas também para a nossa autora, elas todas serão muito bem-vindas. Bom, vou já dar um oi aqui, um alô para o pessoal. O Edivaldo apareceu por aqui, Seimer, querido, também. Eu ia falar a Natasha, mas a Natasha está sempre aqui, tá ali. Escritora Cristiane, obrigada pela presença. Blog da Dani Cardoso, Carimali. Gente, é muita gente. Aida, Olha Wagner. só. Oi, Olha galera. que Pode perguntar aí à galera, vontade. amor literário. Carlos, eu não sei se é assim que pronuncia, Carlos, me perdoa, hein? Carlos Bacchiotti, eu acho que é isso, Bacchiotti. Gente, que pessoal querido. Mônica, Kélida, sejam muito bem-vindos, Luiz, Arthur. Gente, há muita gente que passa por aqui. Olha a A, a Mari, Kelly Mari da, também. a Kelly da A Mari tá. fez o comentário, né, Que na a hora que nós força estávamos esteja com falando. você. Isso Eu mesmo, não vi. Kélida. A Kelly da Comenta aí que eu fez. não vi. É, Bora lá, deixa, gente. Vamos vamos, lá. vamos continuar. Daniela, então, seguindo essa linha de raciocínio que você foi abrindo o leque de possibilidades, você começou com uma editora e de repente você foi trocando de editoras. Foi por estratégia, por segmento, porque a gente quando começa a escrever, a gente também tem que olhar que editora pode me acolher. Mesmo que seja uma autopublicação, mas qual é o foco daquela editora? Foi isso com você também, essas mudanças de editora, por conta das mudanças da temática? Foi sim. Porque, assim, a editora do conhecimento, ela publica ótima. Para quem escreve nessa linha, super indico. Sérgio é um doce de pessoas. Vocês não vão encontrar um editor igual o Sérgio. Não existe. Eu não sei se o homem tá sempre lá com, entendeu? Com raio de luz assim em cima dele, que não tem. É um Já aproveita doce. o espaço e faça um merchan do Sérgio aí. Muito bonzinho. Tomara que ele ainda esteja lá, a gente não se fala um texto. Marca o Sérgio, arroba muito dele bonzinho depois que a mesmo. gente publicar a live. Marca o arroba dele. Marco, da editora do conhecimento. Mas é só para quem escreve dentro do tema Espiritualistas. espiritualidade. Tá? Não, ó, Perfeito. lembrando que tem uma diferença aí, só para fazer um parênteses que muita gente confunde. Espírita, espírita é quem segue Espiritualista. somente a linha do Kardec. Espiritualista é quem segue Kardec e outras milhões de linhas. Hoje me considero Uhum. espiritualista. E a editora Perfeito. do conhecimento, ela publica tudo que for relacionado à espiritualidade no geral. Ele Perfeito. não vai além disso, tá? Então, Ai, que ótimo, lembrar gente. dessa, tá? Aí, quando eu quis escrever ficção científica, eu comecei a procurar outras editoras, né, para ver se valia a pena, tal, e encontrei uma outra que ali, naquele momento, me pareceu a ideal. Mas não foi uma experiência muito boa e foi isso que acabou me levando à autopublicação. Eu quero ter
as rédeas da minha carreira por enquanto, que eu acho que quando a gente é assim, iniciante, é muito complicado. Iniciante que eu digo, não de que começou agora só a escrever, mas eu considero iniciante todo mundo que não tem assim um sucesso arrebatador, que não é um baita de um best-seller, né? Sim. Eu acho é legal se você puder ter o controle, as rédeas, até para você ver como é que funcionam todos os papéis, né? Você e a Amazon e outras plataformas, ela não tem só, mas eu considero a Amazon a melhor, eu já andei por várias, né? E a que mais eu consegui, tive um retorno bom e consegui me destacar foi nela. E a Amazon dá essa chance a você, né? Se você, que nem eu, posso me dedicar 100%. Então, sou eu que publico os meus livros, que edito. A única coisa que eu faço fora é a revisão. Isso não dá para abrir mão. Mas respondendo a pergunta dela, sim, foi por causa da temática. Aliás, é uma grande reclamação dos editores, né? Que as pessoas procuram sem ver qual é o tipo de gênero, qual é o que a editora publica. Sim. Que às vezes, né, o cara quer mandar. Eles têm o isso portfólio deles, né? Então, nós temos que se enquadrar o portfólio deles. Exato. Mas, então, só para ver se eu entendi. Então, hoje, atualmente, você é independente. Você não tem editora? Não. Ah, tá. Eu publico sozinha. O que eu estou planejando agora, né, depois de quase 4, 5 anos, não mais... mais ou menos isso, 7 anos sem publicar. O ano passado, eu fui selecionada pela Lura para uma antologia, que depois eu fiquei sabendo que a gente poderia ir para a Bienal com ela. Eu falei, meu Deus, não tô acreditando. Eu quase surtei. Eu passava o dia inteiro berrando. Eu não acredito, né? Como eu disse, como autora pela primeira vez com o crachazinho, né? Profissional, autora, aquela coisa, né? Dá aquele autógrafo do meu moço até doendo, porque como é uma antologia, né? Tinha uns que, sei lá, 10, 15 autores no mesmo livro. Então a gente assinava de todo mundo assinava o nosso, o pessoal chegava lá, foi show. Aí eu planejei para voltar quando fosse a Bienal de São Paulo, né? Que é o ano que vem. Eu tô vendo para ver se eu consigo lançar um livro lá dessa vez. E ele vai já está conseguir. escrito. Vai sim. Eu acabei de escrever, né? Em setembro eu tô mandando para eles para dar uma olhada, para ver, né? Agora já tô bem mais experiente. Eu sei o que funciona para mim, o que não vai funcionar. Sei que dá para fazer, o que não dá para fazer, né? Mas se tudo der certo, eu vou conseguir ir lá. E eu já posso jantar. Vocês devem estar curiosos, né? Já escutaram falar de steampunk? Steampunk? Não. Traz aí. Não, é um subgênero dentro da ficção científica que imagina um mundo como seria se ele tivesse evoluído a partir da época vitoriana, mas não pela eletricidade, sim pelo maquinário a vapor. Você já deve ter visto isso em filmes. Gente, olha isso, que excelente! Sim. Nossa, mas assim, demais, gente. Tá vendo como é muito gostosa essa troca? A gente recebe mais e mais informações literárias. Que perfeito! Ó, tem mais pessoas falando que não sabiam. De fato. O steampunk está mais presente. Assim, muita gente assiste steampunk e não sabe o que é. Por exemplo, Júlio Verne é steampunk, ninguém sabe. A Liga Extraordinária, que é um filme maravilhoso de 2003 com Sean Connery, um dos meus atores preferidos, bem pequeno que ele foi. Todo mundo tem que morrer um dia, ele morreu velhinho, mas nossa, que ator! Não se fazem mais com ele. Todas essas, toda essa gama assim de mundo fantástico misturado com ficção científica que imagina essas aventuras a partir desse maquinário todo a vapor. Então, assim, no cinema a gente vê mais ainda do que na literatura. A literatura tem pouco aqui para o Brasil, mas já é mais conhecido lá fora, assim. O steampunk ele cresceu tanto que ele virou um movimento. É quase um way of life. Aqui em Santos, eu moro em Santos, litoral de São Paulo. Tem o festival de steampunk todo ano, já há uns
6 ou 7 anos também no centro da cidade. Vocês iam enlouquecer. O pessoal vai todo a caráter. Gente, É que muito legal. demais. É aquela ficção científica muito retrofuturista, muito legal. Ai, E que delícia. esse meu novo lançamento, que eu vou tentar fazer pela editora, depois de Longo Tenebroso Inverno, é um steampunk, assim, pesado. Mas ele passeia pelo Brasil, porque, assim, eu não gosto de ficar me ambientando sempre para fora. Eu até começo a escrever, mas eu trago para cá. Embora, secretamente, o meu coração esteja na Europa. Enquanto o meu corpo está aqui, enquanto autora, eu sou brasileira. Então, eu tenho que escrever, eu me cobro isso o tempo inteiro, e eu tenho que me escrever centrada na minha cultura, entendeu? Então, tem que ter Brasil, não tem jeito. É isso mesmo. Mas vamos lá. Deixa eu te... a gente está já... Daniela, dos seus personagens, com qual você mais se identifica? Um que eu acabei de escrever agora. Você pode só falar o nome do personagem, só o nome. Mas já está lançado? Já está lançado? Não. Ou ele está quentinho no forno? Eu dou uma palhinha, Quentinho, vou dar uma né? palhinha, vai, de leve. Ela se chama Sultana Marra. Olha. Ela é uma turca biônica. É a primeira mulher biônica do planeta todinha do lado direito. Aí você vai falar, por que você se identifica com ela, né? Porque eu sou meio biônica. Eu tenho uma prótese no quadril, ou no olho também. Então, andei aprontando muito por aí, embora não pareça. Eu sou uma mulher biônica, então ela meio que foi pensada em mim, viu? Porque não foi nada fácil, nada fácil. Nossa, que E por falar em fácil... Ela é uma turca, né? Eu adoro Turquia também. Sim, por falar em fácil, deixa eu fazer as minhas 3 perguntinhas que são sequenciais e daí eu deixo a Stephanie falar, que ela deve estar se coçando aí do outro lado, que só eu tô perguntando. Gente, imagina, nem gosto de falar. Olha, assim, até que eu tô me segurando. Vocês estão me segurando, porque eu falo bem mais que vocês. Então, vamos lá. Tá Daniela, de forma rápida, qual dos seus livros você mais se divertiu? Qual deles foi mais difícil de escrever e qual é o seu favorito? Qual eu mais me diverti? Isso. Ai, divertido, assim... Pelo enredo, pelas situações que você foi colocando lá dentro. As personagens, enfim. Acho que, assim, o Enviados das Estrelas, porque ele foi depois de uma sessão de Theta Healing, que também é uma volta ao passado muito mais antigo do que a TVP. Ele vai na origem mesmo, da onde você veio, porque não é deste planeta. Então, conforme eu fui lembrando, realmente foi uma coisa meio divertida, assim, não, a história não é divertida, mas também não é pesada. Ela foi, assim, gostosa, foi divertida de fazer. Qual que era o segundo? A segunda seria, qual foi o mais difícil de construir esse cenário, os personagens, ou de escrevê-lo? Esse é facinho. A minha trilogia de ficção científica, As Odisseias de Terra-Mar, esse daí, olha, nem Jesus na causa. Foi muito difícil. Você tem 2 trilogias? 2 trilogias, porque disseram para mim que, assim, o bom autor tem que ter um. Eu falei, então eu vou ter 2. Certo, por que não? Né? Eu desafio qualquer um a ler, que vocês vão ver que, mas aí então são 2, só 2. Eu falei, não, são 2 de qualidade show. Pode olhar lá na Amazon. Isso pode aí. olhar. Aí pode ler, entendeu? São 2 de boa qualidade. Tá bom, vai. A segunda não é lá muito 100% minha, porque foi uma psicografia. Mas eu pesquisei, porque quando o espírito entrava em contato para psicografar, ele falava umas coisas que eu falava assim, mas tinha torneira, por acaso, nessa época? Existia uma pistola, um revólver, uma arma? Então eu saía pesquisando. Eu falei, será que, né? Porque você duvida, você sempre duvida. Mesmo sendo médium há um tempão,
eu sempre duvido, né? A gente é São Tomé, precisa ver para crer. Então eu pesquisei, tá? Pode não ser 100% minha, eu pesquisei. Mas a Odisseia de Terra-Mar, ela é 100% minha. Sempre tem uma inspiração, né? Mas ela é 100% minha, porque ela é ficção científica pura. E assim, tinha que ter tudo o que eu mais curtia na ficção. Então, todos os meus filmes, os livros, tudo entra de alguma forma nessa trilogia. Então, ela foi muito difícil de escrever. Claro. E a favorita? Isso é difícil, hein? Os outros livros vão ficar tudo com ciúme, né? Mas fala o favorito que foi eles não vão ouvir. Fala baixinho. Mas o favorito foi o último. Foi o último porque Caça-Palavras, O Segredo da Lança do Destino. Porque assim, eu vi o trailer que você fez, né? Que você faz com algumas cenas, você vai daí já mais ou menos instigando o leitor, né? Com o que vem. Eu gostei muito, achei legal. Desculpa, eu te cortei, mas continua. Não, mas... E é esse que eu quero que vocês leiam, porque foi o último, e assim, ele é mesmo assim, um livro que ficou... Não foi porque eu escrevi, não. Mas eu queria fazer uma homenagem ao Dan Brown. Eu sou apaixonada por ele, é um dos meus autores preferidos. E eu falei, eu quero tentar escrever alguma coisa assim nessa veia. E aí, quando eu comecei a estudar, eu já tinha escutado falar sobre a Lança de Longinos, e eu pesquisei bastante antes e percebi que tem bem pouca coisa na literatura brasileira, né? A maior parte tem na europeia e americana, não, o pessoal na Europa que fala mais. Sim. E eu descobri umas coisas assim que eu fiquei chocada. Era um livro inteiro na minha mão. Só precisava escalonar a história, porque a própria história da lança já é um livro, né? E eu falei, não, isso aqui é a cara do Dan Brown, vou escrever que nem ele, assim, audácia à parte. Não é que estou me comparando, mas eu quis dizer que vou na mesma vibe. E eu adorei os resultados. Todo autor tem uma inspiração, né? É necessário, a gente sempre começa de uma inspiração, de alguém que a gente leu e achou o máximo, é sempre assim, né? Ô, Dani, já tô aqui íntima de você, tô chamando de Dani. Ninguém me chama de Daniela. Às vezes eu esqueço que eu me chamo Daniela, porque às vezes estou em algum lugar que é mais assim, e a pessoa fica Daniela, e eu não olho, porque eu sou Dani. Ai, tá vendo? Ó, o Seimer falando que ele também é fã do Dan Brown. Olha isso. Então pode ir lá ler meu livro que você vai gostar. Caça-Palavras, O Segredo da Lança do Destino. Você vai amar, vai lá ler. Seimer, para quem é fã de Dan Brown, já fica a dica desse livro. Bom, assim, a Natasha, geralmente, ela faz umas perguntas assim um pouco mais técnicas, um pouco mais para os autores também terem mais informações, né, sobre o processo de escrita. E eu adoro fazer perguntas com mais profundidade e subjetividade. Você vai fazer perguntas indecentes, garota? É isso. Ó, aproveita que ainda não são nem 5 horas da tarde. Vamos lá. Mas vamos lá. Dani, já que toda íntima dela. Eu acredito que toda pessoa, ao realizar algo, certo? Realizar qualquer coisa na vida, ela tem aí uma mensagem a deixar. Eu acredito muito nisso. Que sempre temos uma mensagem a deixar, né? Volto a fazer ali aquela questão, para quem serve o seu conhecimento, né? Eu acho que isso eu me pergunto todos os dias, certo? E aí eu gostaria de saber, dentro de toda a sua escrita, que mensagem você gostaria muito de deixar para as pessoas que recebem o seu livro? Que mensagem é essa? Ela não estava brincando, meu amor, que era profundo, meu Deus do céu, né? Eu não estava brincando. Bom, mas tocou num ponto que eu acho muito importante, porque realmente eu me preocupo tanto com essa parte da mensagem e às vezes eu me sinto assim um peixinho bem fora dessa... Bom, eu não sou dessa época mesmo, né? Eu sou de 74. Então, assim, agora
eu sou mais do que adulta, então a minha época meio que ficou mais lá para trás. Eu vivi coisas muito diferentes, não me identifico com quase nada do que o pessoal agora, assim, tipo, principalmente o pessoal mais jovem, né? É difícil para mim, porque eu até eu respeito, claro que eu respeito, cada um tem seu momento, tem suas escolhas, tem tudo. Mas justamente por conta dessa profundidade, eu já pensei várias vezes em desistir, porque eu fico pensando assim, meu, parece que eu tô falando assim com tão pouca gente, que a minha mensagem justamente é essa, é além disso aqui, ó, carne, matéria, é muito além, entendeu? Eu não consigo me envolver com as questões que o pessoal agora tá assim, eu tô sempre à frente, além, eu quero entender os mistérios universais, e o que eu descubro, eu gosto de passar para frente, justamente por uma história, né? Eu pego, na verdade, as mensagens estão sempre ali, o tempo inteiro, é o principal do livro, e a história é o pano de fundo, porque para não ficar uma coisa assim muito densa, muito pesada, que nem, por exemplo, eu tenho um livro que foi o Crônicas de Gás, foi meu quarto livro. Eu arrumei ele, atualizei ele todinho, concluí, tá disponível lá na Amazon. O Crônicas de Gaia, por exemplo, ele é baseado no primeiro, acho que em um capítulo só de um livro chamado Livro de Urântia. Vocês já ouviram falar? Livro de Não. Urântia, não. Livro de Diga Urântia mais. é um livro de mais de 2.000 páginas. Uou! Muito famoso, porque diz que foi um livro que a maior parte das pessoas acha que o autor, são vários autores escrevendo. Ele não foi psicografado, mas ele também não foi imaginado. Eles falam que foi uma coisa além da psicografia que nem conseguem explicar ainda sobre a formação do universo. Caramba! 1900 e acho que 1927 ou 28, faz tempo, mas é um livro muito famoso no meio espiritualista, assim. Se você começar a ler o livro de Urântia, você vai ferrar seus miolos todinhos em 2 linhas. Na quinta, você já está voltando para a primeira para tentar entender o que ele está querendo dizer. É um livro que você vai ler a sua vida inteira, assim, você não vai conseguir. Quando eu tive a graça de desvendar um pequeno capítulo, assim, que falava sobre a criação da Terra, eu falei, meu, eu preciso escrever um livro sobre isso, mas eu tenho que criar uma história para poder passar esse conhecimento, entendeu? Com certeza. É muito complexo e, ao mesmo tempo, as pessoas precisam saber. As que já despertaram e estão conscientes de que nós não somos isso, nós só estamos assim temporariamente. Exatamente. Entendeu? Então, a minha mensagem está sempre, as mensagens de todos os meus livros, até quando eu escrevo romance, quando eu escrevo mistério, sempre tem uma mensagem profunda relacionada às verdades universais, entendeu? O que eu descobri, o que eu estou descobrindo, o que eu tenho dúvidas, mas é sempre uma coisa muito profunda. Por isso que eu falei que você tocou no ponto mesmo. Eu não acredito que é bem isso, né, Dani? Complicado. A única certeza que nós temos é da transitoriedade. Sim. Que ninguém vai ser eterno, né? Essa Sim. transição constante, ela acontece. E é a única certeza que a gente tem, né? É da mudança. É verdade. Né? Perfeito, perfeito, Dani. Estamos chegando já na retinha final. Daniela, tem alguma coisa que você gostaria de falar que eventualmente a gente não conseguiu tocar no assunto para que você pudesse desenvolver? Olha, vocês me deixaram surpresa, porque em tão pouco tempo, uma vez fizeram uma live comigo de 2h20, eu falava, eu não aguento mais. Não, mas tem muita coisa que a gente precisa perguntar, que não sei o que. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. E realmente faltava um monte, porque ficava num assunto só, né? Vocês não, vocês perguntaram bastante coisa. Então tá. Bom, perfeito. Faz nós aquela temos... perguntinha, Natasha, aquela perguntinha. Faço. A gente tem uma perguntinha final, que é uma brincadeira, só para que a gente possa fazer a nossa enquete interna aqui. Mas vamos lá. Daniela, se você fosse para uma ilha deserta, o que você levaria? Prosa, verso ou vinho? O que eu levaria, Paulo? 3 opções.
Prosa, verso ou vinho? Eu quero levar as três, não dá pra levar uma só. Ai, meu Deus! Bom, como eu falo muito... Ah, mas eu teria que ter alguém comigo para levar a prosa, né? O verbo. Verso, vamos anotar essa resposta então na nossa enquete. Daniela, adorei conversar com você. Tá? Adorei conversar com você, te conhecer. A sua página é linda, a sua história também é muito bacana. Você tem muito a ensinar para a gente, para todos, né? Enfim, foi um prazer, viu? Conhecê-la no dia de hoje, tá bom? Foi todo meu, vocês são demais. A gente poderia, se vocês querem ficar, a gente fica aí até umas, sei lá. Ah, eu tenho aula de flamenco às 8h30. Se vocês quiserem, a gente pode conversar até umas 7h30. Assim. Ai, gente, Eu é somente adorei. agradecer de verdade, Daniela, por tudo aí. Temos que também agradecer a nossa audiência, Maria. Aliás, a Maria Avona falou bastante, a Kelly daqui participando também. O Ângelo, quem mais que nós temos aqui de novo? Ó, 1% chegou aqui. Diário de um Mochileiro também. Temos sempre aqui gente nova chegando. Que delícia! Isso é maravilhoso. Isso mesmo. Seimer também participando aqui com a gente. Olha, mas o que eu tenho a dizer de você, Daniela? Vamos lá. Ao Arthur Giovanni, que você ensinou muito nessa live. Gente, você ensinou muito nessa live. Essa live agregou muito para nós. De verdade. Porque, Ai, tomara, porque a gente não consegue aprofundar muito. Dani, o conhecimento, ele nunca é suficiente. Isso é que é o bacana. Todo dia a gente está reaprendendo ou aprendendo algo novo, né? Para acrescentar nessa bagagem da vida. E olha, você foi, assim, excelente, trazendo informações que a gente nem sabia, porque não está tão envolvida, né? A gente, às vezes, segue uma linha literária e acaba se esquecendo de outras. E você trouxe, abriu aqui os nossos olhos. O bacana disso é aprender com você. E olha, foi fantástica. Eu vou linkar, viu, a tua página também no Story, para o pessoal poder conhecer também a sua página, tá certo? E eu já fiquei doida para analisar um dos livros. Acho que a Natasha também, já tá mega curiosa aí para analisar um dos livros também. Esse da lança deve ser muito bom. Vamos nessa. Né? Eu fui meio entrona, devia deixar vocês escolherem. Pode escolher, vai. Não, a gente. Mas o da lança eu gosto muito dessa temática aí. Eu gosto bastante. Eu vi o trailerzinho e falei, gente, que fantástico. Tá. O que será que vem aí? Ele tem umas coisas assim, ele vai começar de um jeito e vai terminar de um outro. Você vai falar, meu Deus do céu! Começou aqui, foi terminar lá, não sei aonde. Já tô amando. E cheio de atualidades, tá? Tem bastante coisa assim que... Mais as atualidades referentes à época da transição que ela falou, entendeu? E não desanime jamais, não desanime jamais. Porque cada pessoa que você toca com aquilo que você escreve, você não sabe a imensidão que você proporciona para cada uma delas. Eu prefiro sempre ficar anônima, sem saber o quantitativo de pessoas que leem. Porque é exatamente isso. O legal é isso, né? Sentir que a mensagem que a gente gostaria, que ela chegue a alguém, independentemente de quem seja, mas que ela faça diferença dentro daquela pessoa que recebe, não é mesmo? Gente, muito obrigada, a live vai cair. Mas olha, vamos ter outros encontros aqui. Super beijo a todos vocês que ficaram aqui conosco e aqueles que vão assistir mais tarde. Super beijo, Dani. Muito bem-vinda. Tchau. Beijo pra vocês. Eu amei demais. Amei mesmo. Beijo pra todo mundo que assistiu. Espero que vocês todos visitem meu site, a página da Amazon. As meninas vão botar aí todos os links, as coisas todas, né? E leiam de tudo. Tudo tem sempre boas mensagens para ser passado, para serem passadas, né? Isso desde que não se foquem apenas no hoje, no agora. Perfeito. Pessoal, super beijo a todos vocês. Tchau. Beijo.